A paz do Senhor para todos, com um dia de bênção e paz, na doce presença do Espírito Santo de Deus. Hoje estaremos estudando a lição 3 da nossa revista, tem como tema eleição e predestinação, um tema muito importante, atual, e vamos aprender muito com toda essa lição desse trimestre, onde Paulo instrui os Efésios, e nós vamos aprender e desenvolver muito mais o nosso crescimento e maturidade espiritual. Então, se você ainda não viu as aulas anteriores, a aula número 1 e 2, veja aí no canal e aperfeiçoe o seu conhecimento. A participação de todos na leitura das referências é muito importante, é fundamental para o nosso crescimento espiritual e para a nossa comunhão com Deus a cada dia. Então, a nossa lição de hoje, nós vamos trabalhar com 3 tópicos, que é o tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O tópico 2, predestinados para filhos de adoção. E o tópico 3, vamos falar sobre a sublimidade, ou seja, a perfeição do propósito do divino na predestinação. E nosso texto base, a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Efésios 1, do versículo 4 ao 12, e aí depois vocês poderão fazer essa leitura aprofundando nesse conhecimento que vamos estudar hoje. O nosso texto áureo, ele se encontra em Efésios 1, o 4 e o 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, o bom propósito de sua vontade. E a verdade prática nos diz, segundo a sua presciência, ou o conhecimento que Deus tem do futuro, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Esses 2 vocábulos ou verbos, crer e perseverar, nós vamos trabalhar nele durante toda a nossa aula, comentando da importância do crer e perseverar para entendermos o processo da salvação que uma vez já nos foi dada através de Cristo Jesus. Então, quando a gente fala eleição e predestinação, são 2 termos que asseguram, que complementam ou que nos dá uma compreensão, um clareamento do que é a doutrina da salvação. E o que é a salvação? Ela é um presente de Deus para a humanidade, para todos aqueles que querem e recebem e aceitam Jesus como Salvador das suas vidas, recebem de Deus esse presente. E esse presente foi dado para toda a humanidade. E nada melhor do que ganhar presente, né? Eu tenho aqui uma caixinha com um presente que eu ganhei quando eu fiz 50 anos. E eu guardo com muito carinho, com muito amor, porque ele tem um significado muito importante para mim. Porque foi me presenteado por pessoas que me amam e eu amo. E como é bom compartilhar amor. E Deus não nos presenteou com uma simples lembrancinha, com um simples presente assim, mas Ele nos presenteou com um presente maior que o mundo pode ter. Jesus Cristo. Esse presente Ele nos deu porque Ele nos amou e nos ama. E é tão verdadeiro isso, Efésios 2 fala, porque
pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um favor imerecido, quer dizer, nós não tínhamos merecimento, mas o Senhor nos quis presentear com o seu Filho amado, porque lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal que tinha intimidade com Deus, que estava ali em contato com Deus todos os dias, eles perderam esse contato. Houve uma ruptura naquele momento, quando o pecado entrou nos primeiros seres humanos, Adão e Eva. E a partir dali, o homem se separou de Deus. Mas em Gálatas diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. E Deus, olhando para o mundo, olhando para toda essa humanidade e vendo a perdida, destituída da glória de Deus, envia o seu Filho para a salvação, no tempo que Deus escolheu. Mas só que isso é antes mesmo da fundação do mundo, antes da existência do mundo. Deus, na sua presciência, quer dizer, no seu conhecimento de que o homem iria pecar, iria perder o rumo, a direção, iria se romper da presença de Deus, é que Deus providencia esse presente, que é Jesus Cristo, para a salvação da humanidade. Então, nesta aula, nós vamos estudar especificamente isso, eleição e predestinação. Nós vamos ver, pesquisando em outros livros, há duas correntes de pensamentos em relação à doutrina da salvação. Uns acreditam que quem é salvo para sempre, ele não vai perder a salvação. E outro grupo de teólogo acredita, assim como nós, a nossa declaração de fé é que uma vez que o homem recebe a Jesus, aceita, crê nesse processo da salvação e ele permanece, ele continuará salvo. Mas se ele se desviar, se distanciar dos caminhos de Deus, se ele não perseverar, ele poderá perder esse direito da salvação. Então, dentro desse caminho, nessa linha de teólogos que acreditam que a salvação ela é constituída também para todos, que todos têm o direito da salvação, depende da escolha de cada um, se aceita ou não aceita a salvação, é que nós vamos debater, vamos estudar nesta aula. Então, é interessante que fique bem claro isso, que alguns acham que a salvação ela pode perder e é uma escolha para alguns. Alguns foram eleitos, mas nós cremos que todos foram eleitos, todos foram predestinados. Vai depender da conduta, da atitude de cada um diante desse presente que está aí. Tá? Então, quando nós falamos em eleição, o que vem em nossa mente? Eleição, a gente logo reporta a eleição dos nossos representantes políticos, por exemplo. E aí é uma escolha que a gente faz, escolhendo aquele representante, aquela pessoa que irá nos representar politicamente. Essa escolha, ela é também voltada para o princípio bíblico. Deus nos escolheu, Deus escolheu a todos. A Bíblia deixa isso muito claro. Em 2 Timóteo, ele fala muito essa certeza de que Deus quer que todos homens
cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa escolha foi feita por Deus para todos aqueles que aceitam crer em Jesus como seu único, suficiente e eterno, exclusivo Salvador, tá? E a predestinação, a palavra em si já está falando, antecipadamente é determinado por Deus o destino de cada um de nós, né? Agora, esse destino que Deus escolhe para nós vai depender do poder de Deus, da atuação de Deus sobre nós, mas também da nossa atitude e resposta a esse querer de Deus para cada um daqueles que creem ou não. Então, é necessário que fique bem claro. Deus não escolheu uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, de forma nenhuma. O próprio Jesus, lá na sua conversa com Nicodemos, ele fala para Nicodemos sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda no versículo 17, 18, o próprio Jesus continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que fosse salvo. Agora, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus, esse está condenado, mas a escolha é pessoal. Isso tem que ficar muito impregnado dentro de nós. A escolha é pessoal. A responsabilidade pela nossa salvação é pessoal. E falando em eleição, o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, ele deixa bem claro 3 aspectos. Esses 3 aspectos mostram o quê? Em quem nós somos escolhidos? Em quem nós somos escolhidos, meus amados? Em Jesus. Então, por isso, a nossa fé, ela é cristocêntrica. É Cristo que é o centro da nossa fé. Não há outro intermediário, não há outro intercessor. É Cristo que é esse mediador entre Deus e o homem. Quando é que nós fomos eleitos? A Bíblia deixa muito clara. Em Efésios 4, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso mostra a presciência de Deus, porque Deus sabia o que o homem ia escolher, né? E a terceira pergunta, qual o objetivo dessa escolha? Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Santos quer dizer o quê? Separados do pecado. Deus nos escolheu para uma vida santa e inculpável. Hoje vivemos uma quebra de valores. Aquilo que é correto não é valorizado e nem difundido. Mas aquilo que é chamado de obras infrutuosas das trevas ou do mal é propagado com muita eficácia. Então, nós como igrejas do Senhor precisamos mostrar os valores sadios, os valores que o Senhor quer que nós adotamos para termos uma vida santa e irrepreensível diante dele. Gálatas 5, 22 mostra esse fruto do Espírito que nós precisamos produzir: gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, que coisa maravilhosa é buscarmos a presença do Senhor. É claro que todos nós erramos. Todos nós, em algum momento, erramos o alvo. Mas quando percebemos, nós temos um advogado e podemos recorrer a ele e ele nos apresenta diante de Deus e perdoa os nossos pecados.
e nos volta ao lugar de origem, que é a presença do Pai. Então, queridos, é importante nós termos essa consciência que nós fomos salvos porque Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Mas será que Jesus morreu apenas por alguns? De forma nenhuma. A palavra de Deus deixa isso muito claro. A oportunidade é para todos, mas todos que creem e permanecem na fé. A permanência é a condição que Deus vai nos favorecer de herdar a vida eterna com Ele. E que condição precisamos ter para sermos eleitos por Deus? Arrependimento e fé. Essas duas palavrinhas, ela precisa estar dentro desse quadro de escolha da salvação. Arrependimento é o canal aberto para obtermos a salvação. Se não arrependermos, se não houver arrependimento, não há a remissão de pecado, não há salvação. E a fé, ela é o elemento central, o elemento chave para permanecermos nesse caminhar com Deus, né? Nesse caminho que é Jesus Cristo. Então, e é isso que vai nos favorecer, esse arrependimento e essa fé que nos vai favorecer uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Porque nós entendemos a salvação como um processo, não algo, pronto, já fui salvo e acabou. Não, a salvação é um processo que nós podemos dividi-la em 4 etapas e que isso com certeza será estudado mais adiante, que a regeneração, o novo nascimento, a justificação, que nós somos justificados pela fé, a santificação, que é um processo de vida contínuo com Deus, e a glorificação, que é a etapa final da nossa salvação, quando estivermos com Cristo na glória. E a predestinação? Talvez para compreendermos melhor a predestinação, eu vou trazer uma metáfora. Vamos imaginar um grande navio. Esse navio é a igreja. O capitão desse navio é Cristo. A passagem é o convite para todos. Todos são convidados a entrar. Os passageiros, aqueles que decidiram comprar a passagem e entrar para o navio, são aqueles que aceitaram, receberam a salvação pela fé. E o roteiro da viagem, que é a predestinação, que é o destino que Deus já escolheu para nós, será esse nosso viver aqui, o nosso caminhar. E que esse predestino que Deus escolheu para nós, essa viagem nesse grande navio, nós podemos, às vezes, perseverar até o fim e chegarmos ao destino final da nossa viagem, que é o céu. Ou alguns no caminho cansam. Ah, tá chata a viagem, vou desistir, vou parar por aqui, porque aqui tá melhor. Então, a escolha está muito definida aí nessa também predestinação. Aquilo que Deus predestinou para nós, essa longa viagem, esse caminhar com Cristo, mas aí vai depender de cada pessoa. E para que Deus nos predestinou? Para sermos a imagem de Cristo. Que coisa maravilhosa. Isso é lindo. E para sermos adotados como filho de Deus, pertencentes à família de Deus. E quando uma família, vamos pensar nisso, quando uma família adota uma criança, aquela criança passa a receber o nome daquela família, os bens daquela família, e não é diferente a vida espiritual, meus queridos. Quando Deus nos adotou na sua família, Ele nos deu um nome que é Filho de Deus. E todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Que coisa linda!
Isso é belíssimo. E os bens são as bênçãos espirituais que Deus nos concede a cada dia. E isso tudo foi por amor. O amor que moveu Deus nos adotar, nos aceitar como filho na presença dele. Que coisa maravilhosa quando nós cremos na palavra de Deus e vimos como Deus faz tudo por amor a nós. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo, seu amado Filho. E quais são os privilégios da adoção? Paulo fala sobre isso lá em Efésios. Ele fala que nós fomos chamados para ser herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, participantes da promessa de Abraão e da vida eterna. Porque da promessa de Abraão nasceu Jesus, da descendência de Abraão. E Jesus é o nosso Salvador. E é Jesus que nos garante a vida eterna. Por isso, vamos fazer como Paulo falou para Timóteo: tome posse da vida eterna, que é um presente de Deus para nós, né? Agora, é interessante, já mencionei, mas eu volto a frisar que essa predestinação não é uma escolha de Deus, uns para a vida eterna e outros para a perdição, de forma nenhuma. Nós precisamos entender que é uma questão de escolha nossa, permanecer na vida com Cristo continuamente, seguindo os passos, seguindo as pisadas do nosso Mestre para alcançarmos a eterna vida com Cristo na glória. E é tão importante essa questão daquela palavrinha que eu falei lá no início, crer para aceitar e permanecer na fé para conquistar as bênçãos e a vida eterna. Inclusive, o próprio Jesus, ele chama os seus discípulos e diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha a condicional que está aí. Se permanecerdes. O próprio Jesus, revelando para João lá na ilha de Patmos, quando João estava exilado lá, e Deus revela para ele aquelas cartas, Deus fala para a igreja de Filadélfia, Jesus fala para a igreja de Filadélfia uma coisa bem interessante. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha aí. Poderia falar, guarda o presente que eu já te dei. Mas guarda o que tu tens, que é esse presente, que é a salvação que já foi te dada, uma vez foi te dada através da fé. Guarda esse presente, para que você não perca a coroa da vida eterna. Que um dia, todos aqueles que permanecerem até o fim, como diz a palavra, sereis salvos. Todos aqueles que permanecerem até o fim vai herdar, vai receber essa coroa da vida eterna lá no céu com Cristo. E o próprio Jesus também alertou: vigiai e orai para não caíres em tentação. A tentação nos afasta de Deus. E por ela, muitos têm perdido o alvo, errado o caminho. Então, Jesus alerta para nós: vigiai e orai, para que vocês não percam a salvação, tá? E os apóstolos também, eles aconselhavam, incentivavam os seguidores de Cristo para permanecer na fé, na comunhão, no partir do pão, estarem sempre unidos e permanecendo nesta fé que uma vez foi dada aos santos. Então, queridos, a Bíblia nos adverte que a salvação é pelo poder de Deus
e depende da atitude de cada um de nós. Fazemos a escolha ou negarmos, né? E nós compartilhamos com essa ideia de que Deus ainda está apelando para toda a humanidade, nação, tribo, línguas, para que se junte à família de Deus, para que se une à família de Deus e se aceite como filho adotivo. Jesus está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus é o melhor presente e ele quer o seu coração. E a Bíblia diz: escolha, pois, a vida para que viva. E quem é a vida? O próprio Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, escolha a vida. Escolha servir a Jesus. Porque nada nesse mundo se compara a viver uma vida aqui com Deus e saber que a eternidade nos aguarda junto com Ele para todo sempre. Isso é maravilhoso, isso é bênção e isso é para todos. Que Deus abençoe a todos e que a bênção do Senhor, a graça, seja com todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Um grande abraço em nome de Jesus.